Esse pequeno vídeo aqui eu dedico ao meu querido ex-aluno, Ulício, que foi quem como uma espécie de sugestão, me pediu que eu falasse sobre isso, e eu acho que ele tem razão, por isso estou aqui fazendo e estou dedicando este vídeo a ele. Ulício, isso é para você, meu querido, para tirar suas dúvidas e a de muita gente, né? Certa vez me perguntaram quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E eu respondi, depende. Depende de quê? Eu digo, depende se eu vou tomar café ou se eu vou almoçar. Se eu for tomar café, é o ovo. Se eu for almoçar, é a galinha. A história é do mesmo jeito, ela é interpretativa. Né? Quem escreve tem o seu viés, seja ele de centro, de esquerda, de direita, mais humanitário, ou menos, enfim, mais humanista. Depende. Quem escreve ou quem conta um fato sempre tem a sua interpretação. Isso é básico, não tem como se fugir disto. Ok? Agora, quando se trata no Brasil da Quarta República, Quarta República, que é também chamada de ditadura militar, e é também chamada de período militar, né? Ai, meu querido, as interpretações, quer dizer, não, mas nem interpretação. Tem muita interpretação, tem coisa que é interpretativa, mas tem muita coisa absurda. A esquerda diz mentiras, a direita inventa verdades. E aí ninguém escapa, né? O quadro que se pinta não é um quadro, não é nem brochura, é uma caricatura do período. Muitas vezes é só isso, uma caricatura. Cada um puxando a brasa para sua sardinha, pegando o fato, alegando que está interpretando, na verdade não está desvirtuando o que aconteceu. Vamos ver aqui. Eu separei alguns trechos. Por exemplo, poucos. Se eu fosse falar de todo, não tem. Aí tem que fazer 200 mil vídeos, eu não tenho outras coisas mais sérias a pensar. A direita diz o seguinte: não houve golpe. Porra, houve. O coronel Jarbas Passarinho, um dos caras que planejou o golpe, nunca negou que houve golpe. Reuniões secretas, sigilosas, participação de pessoas, inclusive de Gordon Brown, que era o embaixador norte-americano no Brasil nesse período. O presidente era John Kennedy lá, 64, não, já era Lyndon Johnson. O próprio Passarinho, o coronel Jarbas Passarinho, que foi ministro, depois foi um monte de coisa. Ele tem uma frase que diz que era típico do Marechal Castelo Branco. Vamos almoçá-los antes que eles nos jantem. Ou seja, havia em curso no Brasil duas possibilidades de golpe. Um golpe da esquerda. Se você não sabe, Guevara esteve no Brasil. Depois de ser condecorado por Jânio, ele esteve no Brasil clandestinamente para tentar preparar um golpe contra o próprio presidente que ele dizia apoiar, que era o tal Jango. João Goulart, o Jango. Então havia uma possibilidade de um golpe de esquerda e a possibilidade de um golpe de direita. O pessoal da direita foi mais articulado, prático, contou com a sorte também, contou com a covardia também de muita gente. E o golpe foi dado. Então, golpe houve. Nem os militares negam o golpe. Apareceu agora uns padecados. Os que fizeram o golpe, os grandes generais, Geisel nunca negou. Geisel deu uma coragem. O general Newton Cruz, comandante militar do Planalto, no auge da ditadura. Não é no auge, já no governo Figueiredo, a ditadura já decaindo. Nunca negou que houve golpe, entendeu? Nem o general Golbery do Couto e Silva, o Maquiavel, que ficava por trás, nos bastidores, nunca negou que houve tal golpe. Tá? Outra conversa mole. Não houve ditadura, tinha eleições. Opa! Quem foi que disse que o que marca
eleições e a democracia é apenas a existência de eleições. Vamos, como diria Jack o Estripador, vamos por partes, né? Nos municípios, eu pessoalmente vi aqui em Sobral, nos anos 70, 3 candidatos do mesmo partido, Arena 1, Arena 2, Arena 3. Quer dizer, cadê o candidato de oposição? Quanto aos presidentes, ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional era eleito com largo apoio à ditadura militar, para que a ditadura tivesse controle. Ela queria fazer de conta que era uma democracia, enganar, fazendo de conta, e muita gente cai nessa esparrela até hoje. A oposição, coitada, era o mínimo, uns poucos eleitos, e muito corajosos, como Ulisses Guimarães, como Franco Montoro, sei lá, tem um monte de gente aí, Tancredo Neves, enfim, esses caras tiveram muita coragem. Ulisses Guimarães tinha uma coragem, né? Uma coragem fora do comum. Mas eles estavam amordaçados e ameaçados de cassação o tempo inteiro. E o fato de ter eleições significa democraticamente o quê? Primeiro, o presidente era eleito indiretamente, eleito pelo Congresso Nacional, tirando o general Euler Bentes Monteiro, que concorreu sem a menor chance de ganhar, concorreu com o general Figueiredo. Todos os outros presidentes escolhidos pelo Congresso era um referendo, não tinha. Eles eram referendados, tinham seus nomes referendados. Não tinha concorrência. Quer dizer, candidato único, o cara concorre sozinho, qual a chance dele perder? Ele é candidato único e perdeu para ele mesmo. Pelo amor de Deus, isso é piada, né? Então o fato de ter eleições não garante. Se ter eleições, pura e simplesmente, um candidato único, sem nenhuma chance de qualquer oposição, for democracia, então o Irã é democracia, a Cuba é democracia, a Coreia do Norte é democracia, entendeu? A China é democracia, porque é isso que acontece lá. O Iraque de Saddam Hussein seria uma democracia. Só tinha ele de candidato, ele era eleito todo ano. Essa porcaria que tem na Venezuela aí, entendeu? Então, eleições com candidato único não quer dizer democracia. Além do que, conforme nos ensinou o magnífico Thomas Jefferson, não existe democracia sem liberdade de imprensa. Quando Thomas Jefferson, terceiro presidente americano, saiu do governo, alguém do partido dele lá perguntou para ele: você não acha que a imprensa foi muito injusta com você? Ele perseguiu, ele riu e disse: eu prefiro 1000 vezes um país sem governo do que um país sem imprensa livre. Porque sem imprensa livre não existe democracia. É isto. O Brasil, do período militar, não tinha, da ditadura militar, não tinha nem imprensa livre, era gente preso, jornais fechados, censura severa, cruel, entendeu? Os crimes acontecendo, assaltos a banco acontecendo, assassinatos, esquadrão da morte, e a censura e a imprensa não podia divulgar porque era proibido, principalmente depois do AI-5, né? O AI-5 é de 13 de dezembro de 68. Depois disso aí piora, mas não havia liberdade. A liberdade de imprensa começa a aparecer devagarzinho, mas já a partir do governo Figueiredo, 79, 80, finalzinho do governo Geisel, já começa a enfraquecer. Mas era muito dura e muito forte, né? Então, dizer que não ditadura aqui porque tinha eleições é uma piada e falta de conhecimento do que seria uma democracia. A direita nega a tortura. Que a tortura do. Você teve um que disse: os pessoal inventam os negócios de tortura aí para poder brincar. Paz. Isso é coisa muito séria. O general Geisel, depois que deixou de ser presidente, gravou uma série, horas intermináveis de depoimento, que só seriam publicados depois da morte dele, por um pedido dele, e ele não nega a tortura. Ele diz que a tortura
às vezes era necessário, era um mal necessário para se prevenir a sociedade daqueles terroristas e tal. Nem ele nega a tortura. Entendeu? Tem gente que quer transformar torturador em herói. Aí é difícil. Entendeu? Historiadores sérios como o brasilianista Thomas Skidmore, autor de livros clássicos como De Getúlio a Getúlio, De Getúlio a Castelo, livros extraordinários, precisa ler. Vocês precisam ler. E o Alfred Stepan, que é um historiador americano, que para mim tem a visão mais neutra, ou não é neutra, né? A visão mais distanciada desse negócio, mostrando os erros dos dois lados. Entendeu? Tanto da direita que estava no poder, quanto da esquerda que queria apear a direita do poder. Então, e gente séria que foi torturada e sobreviveu. E está aí para contar. Não é porque eu discordo da opinião de Dona Miriam Leitão, por exemplo, que eu vou negar que ela sofreu tortura. A tortura dela, ela estava grávida, né? Colocaram ela dentro de uma sala escura e avisaram, tem uma cobra aí dentro. E ela tinha pavor à cobra, então ela ficava ouvindo o chocalho da cobra, ela ficava ouvindo, sabe? Tudo para terror psicológico. Né? E fora as torturas, choques, paus de arara. O cara dizer que o jornalista Vlado Herzog, que foi morto no DOI-CODE em São Paulo, sob o comando daquele general Ednardo Dávila, um torturador terrível, né? Dizer que aqui ele se matou, que aquilo ali tudo é tudo mentira, entendeu? Ele foi torturado, morto por tanto choque. Ele levou tanto choque que o coração teve duas paradas. A segunda vez, a primeira vez conseguiram ressuscitar, depois não conseguiram mais. Aí eles enforcaram o cara para dizer que ele se matou. Porque esse cara tinha uma vontade tão grande de se suicidar que ele morreu, ressuscitou só para se enforcar. Porque há uma diferença brutal nas manchas num cadáver, as marcas no cadáver. Não sou perito, mas leio sobre isso. De uma pessoa que foi qualquer ferimento que é feito no corpo, depois que a pessoa morreu, a mancha é diferente, a cor é diferente. Entendeu? Então era óbvio que ele tinha sido enforcado de joelhos. A foto é ridícula, ele está de joelhos. Como é que a pessoa se enforca de joelhos? Dentro do DOI-CODE de São Paulo. Então não venha dizer que não houve tortura, isso é coisa de gente mal intencionada. Entendeu? Você pode até questionar, aí é com você, não comigo. Interpretar se como dizia o general Gás, se aquela tortura foi um mal necessário. Para mim não tem necessidade. A tortura é hedionda, seja qual for o motivo. Né? Mas é isso. Enquanto a direita inventa verdades, a esquerda mente. Ainda tem mais um que eu ia esquecendo. Não posso esquecer de jeito nenhum. Os militares diziam que, aliás, os adeptos do militarismo de hoje dizem que não havia corrupção no governo militar, tudo era mais calmo. Bom, primeiro que era mais calmo, porque muitos anos atrás a violência era menor mesmo em todo lugar do mundo, não é só aqui não. E corrupção não é só a corrupção financeira, ela é tudo que deturpa o que é o caminho certo, você deturpa, então você tem corrupção. Agora, houve corrupção financeira. Eu não posso dizer que o general Figueiredo fez parte dela, não posso dizer que o general Geisel fez parte dela, né? O Médici, entendeu? Não posso dizer isso. Nem Golbery, nem Newton Cruz, não sei. Que eles roubaram. Não, mas eles... Quando você vê um crime acontecer e você se cala diante dele, você é cúmplice. Então, os militares não sabiam dos roubos de Paulo Maluf, escandalosos, como foi prefeito de São Paulo, nomeado pelos ditadores, e depois eleito pelo partido do governo, como governador do partido da ditadura, a Arena, e depois PDS, eleito governador de São Paulo, desvio de verbas, era escandaloso. Ele não tinha nem pudor para tentar esconder nada, entendeu? E os militares não sabiam nada. E o suborno do sinistro, eu não chamo nem ele de ministro, o sinistro Delfim Neto, ministro de tudo na ditadura militar, de todos os ditadores. O coronel Andreasa,
sabe, foi ministro do interior, na época daquelas construções. Você imagine as empreiteiras, imagine. Não estou dizendo que o presidente de plantão recebeu propina, isso eu não posso dizer, como o outro recebeu. Isso aí eu posso dizer. Aqueles eu não posso, mas eles fizeram vistas grossas. Quem faz vista grossa diante da corrupção é cúmplice dela. Né? Então, tá aí. Agora, a esquerda fala em golpe militar. Foi golpe civil militar. Porque os militares do golpe participaram os militares, mas também políticos civis do mais alto nível, como Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, dono do Banco Nacional, como o dono do jornal Tribuna da Imprensa e governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, conhecido como Rouba Mais Faz, entendeu? Esses caras sabiam de tudo, sem contar que quando o golpe foi dado, o golpe de 1º de abril, né? 31 de março, 1º de abril, a imprensa, os grandes jornais, Folha, o Estadão, o Globo, apoiaram o golpe. Porque eles tinham medo de uma ditadura de esquerda, como eu já disse anteriormente, havia essa possibilidade. Então eles apoiaram o golpe como se fosse certos de que os militares iam ficar pouco tempo, corrigir os erros que eles estavam vendo, impedir a ditadura de esquerda, acabar com a corrupção no Brasil e entregar de volta o poder aos civis. Pelo menos foi isso que Castelo Branco prometeu. Inclusive, Roberto Marinho, muitos anos depois, falou sobre isso. Né? A conversa que ele teve com o general Figueiredo, o general Castelo, Marechal, né? Castelo Branco, o primeiro deles, dos militares, a governar o Brasil nesse período, e ele teria dito que o objetivo dos militares era bem direto. Promover o crescimento do Brasil e controlar a inflação, combater a ameaça comunista e acabar com a corrupção. Não conseguiu nenhum dos três. Muito ao contrário, a corrupção começou a estimular gente como Sarney, Maluf, encheram os bolsos com a conivência tácita de quem governava o Brasil naquela ocasião. Outra, a esquerda diz, lutamos pela democracia. Oh, mentira da porra. Eles lutaram para tirar uma ditadura de direita e no lugar dela colocar uma ditadura de esquerda. Entendeu? Ditaduras inspiradas em Cuba, China e, pasmem, até a Albânia. Né? Eu conheci colegas na faculdade que colocaram o nome do filho, o mesmo nome do ditador da Albânia, o assassino, canalha. Entendeu? Então esses caras não queriam democracia, não. Eles queriam substituir uma ditadura de direita por uma de esquerda. E em nome disso, sequestraram, mataram, assaltaram bancos, fizeram o diabo. E dizem alguns deles até hoje, não, aquilo era a única alternativa que nós tínhamos para impedir, combater a ditadura, blá, blá, blá. Né? Interessante é que também tem uma outra mentira que eles dizem, né, que a esquerda armada a esquerda foi para o campo armado por causa do AI-5. Não, começou muito antes. Alfred Stepan fala disso, Fernando Gabeira, que participou disso, fala disso antes. O AI-5 é 13 de dezembro de 68. 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, o dia que o Brasil ficou cego. Eles já estavam assaltando e sequestrando antes disso. Né? Preparando guerrilhas e tal coisa. Antes, é claro que com o golpe dentro do golpe, né? O AI-5, a coisa piora. Né? E aí recrudesce o sentimento de guerra, vamos lutar contra esses militares para morrer. Eles não tinham condição de lutar arma por arma com os militares. Não tinha a menor condição. Outra coisa, a ditadura matou milhares de pessoas. A esquerda diz isso. Tem gente que escreve isso em jornal, fala, um monte de bobagem. A ditadura militar, segundo o livro Brasil Nunca Mais, que foi editado em 1985, no final da ditadura,
que foi organizado por Dom Paulo Evaristo Arnes, um cardeal católico de esquerda, um homem digno, entendeu? Que conseguiu, junto com o rabino Henry Sobel e com James Wright, um pastor presbiteriano, amealhar o que puderam de informações e documentos. E eles chegam a em torno de 430 e poucas pessoas mortas pela ditadura. A Comissão da Verdade, que foi criada para dizer que ficou 7 anos, de 2007 a 2014. Em 2014, a Comissão da Verdade concluiu o quê? Procure lá, tem aí na internet, procure. 434 mortos, dos quais 210 desaparecidos políticos, aqueles cujos corpos nunca foram encontrados. A morte de uma pessoa de maneira ilegal é de hondo, assombroso, absurdo. Uma pessoa, 430 e tantas, pior ainda, né? Mas uma coisa é eu dizer, a ditadura no Brasil matou milhares, como a do Chile matou, como a da Argentina matou. É uma coisa. Outra coisa é eu dizer que aqui matou, mas lá não matou não. Entendeu? E autores sérios aí, entre eles o professor Vila, estão fazendo um levantamento criterioso alguns deles já botaram a boca no trombone, Méry Del Priore, por exemplo, que o período ditatorial de Getúlio Vargas, que vai de 37 a 45, 8 anos, matou mais gente do que os 21 anos de ditadura militar. Entendido? Então tem muita, não vamos tem muita mentira, isso aí é inventar, né? Quer dizer, há muitas outras mentiras e muitas outras verdades inventadas quando se trata deste período. Estas são aquelas que são mais comuns e eu vejo como mais relevantes. A gente tem que ter espírito crítico e capacidade de discernir as coisas. Interpretar não é mentir. Né? O historiador é um contador de histórias, mas não é um ficcionista. Então, interpretar não é mentir. Separar uma coisa da outra é tão vital nos tempos em que vivemos quanto separar o joio do trigo, quanto separar Trajano de Adriano, quanto separar o imperador Otávio Augusto de Augusto César Vanucci. Vamos deixar separar as coisas de maneira bem nítida. É isso aí, meus queridos. Espero ter colaborado para você entender o que é isso aí. Não vale a pena se apegar a um credo, porque eu acredito na esquerda, então a esquerda diz a verdade, ou porque eu acredito na direita, tudo que a direita diz é verdade. É preciso fazer uma análise criteriosa. Eu procurei fazer aqui essa análise, espero que tenha sido útil a vocês. Por favor, deixe seu like, que esse rapaz aqui está me matando, e o pessoal do YouTube também quer dizer, você não fala dos likes. Eu sou um mendigo digital, pelo amor de Deus. Dê um likezinho aí pra mim. Ô, miséria. Tô nem aí. Abraço, meus queridos.